bem baixinho, Gálatas, Gálatas, né? Gálatas. Eu lembro do desafio que vocês receberam nas 2 semanas anteriores, o meu e semana passada do Itamar, que são só 6 capítulos, né, de Gálatas, e que se você lesse um capítulo só por dia, numa semana você liquida este livro da Bíblia, né? Hoje nós vamos no capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Abra aí tua Bíblia. Gálatas, capítulo 2. Desculpa, do 11 ao... Tá certo, do 11 ao 14. Eu que anotei errado aqui, tá? 11 ao 14. Só que antes de ler o texto, eu queria fazer 3 perguntas para você nesta manhã. E queria que você prestasse atenção nessas 3 perguntas, tá? São importantes, muito importantes. Tem tudo a ver com o que a gente vai pensar essa semana. Quem tem trazido sempre a palavra para vocês aqui, de vez em quando algum presbítero, né? Como o Adilson, às vezes, né, outro presbítero. Mas, normalmente, o pastor Itamar ou sou eu, né? Os pastores da igreja. Eu queria perguntar para você o seguinte: se eu ou o pastor Itamar, nós falarmos aqui alguma coisa a respeito da palavra, e que não caiu bem no teu coração, no teu entendimento, aquilo que a gente falou, o que você faz com isso? Como que você acha? Segunda pergunta, para você pensar aí. Se após chegar em casa com aquele assunto na cabeça, se você ficou com o assunto na cabeça, aquilo que o pastor falou lá na frente e que não caiu bem no teu coração, se você chegar em casa e for pegar a tua Bíblia, for ler de novo o texto, for tentar compreender, for pegar outras coisas para você ler, para tentar entender, e você chegou à conclusão que o pastor pisou na bola. Aquilo que ele falou não está correto de acordo com a palavra. Qual vai ser o teu proceder? O que você vai fazer? Eu diria para você que você tem 3 atitudes que você pode tomar, tá? Você pode estudar bem o assunto, aquilo ficar com você, e tudo bem. Você falou, pastor, acho que se enganou, né? E ficar por isso. Essa é uma atitude que você pode tomar. Eu acho que não é a melhor possível, mas é uma atitude. Uma segunda atitude que é muito errada é você sair comentando por aí. Você viu o que o pastor falou domingo? O que você acha disso? Você acha que isso está certo, o que ele falou? Você acha que está de acordo com a palavra? Essa é uma segunda posição, não contribui nada com nada isso, né? E a terceira atitude, que é a mais correta, é você, assim que encontrar o pastor que falou aquilo, conversar com ele. Falou, pastor, eu não entendi o que você quis dizer naquele texto. Você poderia me explicar de novo o que você quis dizer? Porque eu li o texto na Bíblia, parece que eu entendo diferente aquilo que você falou. Você poderia dar alguma explicação para mim? De repente eu não entendi direito. Isso é o que a gente pode fazer. E a última pergunta, muito importante. Você tem tido convicção e firmeza para defender o Evangelho? Quando você conversa por aí com seus amigos, e quando você vê que é necessário você falar alguma coisa, você tem tido convicção e firmeza? Muito bem, irmãos. Agora eu queria, então, ler o texto para a gente, né? Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram,
começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Irmãos, esse texto aqui é muito interessante, né? Muito interessante, porque ele fala de tratamento entre as pessoas, mas ele fala principalmente da nossa responsabilidade com a palavra de Deus. Como que eu encaro a palavra de Deus, como você encara a palavra de Deus, quão importante ela é na minha vida, na tua vida, a ponto de a gente se posicionar firmemente e defendê-la perante situações que muitas vezes nós enfrentamos. Eu penso que muitas vezes nós não somos fortes suficientemente para dizer o que a gente deveria dizer, perante um comentário, perante uma pessoa, perante um gracejo, perante uma opinião contrária, e a gente acaba não defendendo aquilo que a gente crê. Pedro e Paulo, claro, eles eram apóstolos, né, de Jesus, né? Foi o próprio Jesus que os chamou, né, que os convocou, que os comissionou para a obra de Deus, aquilo que Deus queria fazer. E os dois eram grandes servos de Deus. Os dois fizeram grandes obras pelo Evangelho, por aquilo que Jesus queria que eles fizessem. E agora aqui, né, lá na carta aqui está dizendo que houve um desentendimento entre eles. Houve um desentendimento entre Pedro e Paulo, entre Paulo e Pedro, que eram dois grandes líderes da igreja. A gente se lembra, Pedro era o líder na igreja lá em Jerusalém, entre os apóstolos. O Paulo era um líder nas igrejas gentias, as igrejas fora de Jerusalém. Cabe aqui algumas perguntas. Quando a gente olha por esse texto, perguntas importantes. Por que Paulo precisou resistir Pedro face a face? Por que Paulo precisou fazer isso? Será que aquilo que Pedro fez era tão grave assim, a ponto dele tomar essa atitude? Outra pergunta importante que a gente vê aqui no texto: por que Paulo fez isso em público e não chamou Pedro à parte para conversar? Outra questão importante: quando você lê a Bíblia e quando você chega no livro de Atos, lá no capítulo 15, você vai encontrar o seguinte: havia uma dificuldade. O evangelho estava sendo pregado por Paulo para os gentios e houve uma controvérsia. Os judeus lá de Jerusalém achavam que era necessário fazer a circuncisão, como nós temos visto em muitos estudos aqui na igreja. Houve uma reunião lá em Jerusalém, na igreja, e eles discutiram essa questão, né? Quando a questão foi concluída, dizendo que os gentios não precisavam fazer a circuncisão. Muito bem. Quando Paulo foi com Barnabé para Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, diz que ele foi muito bem recebido, tanto por Pedro, como por Tiago, como pela igreja em Jerusalém, né? A Bíblia fala que eles deram a destra de boa companhia, ou seja, eles foram muito bem recebidos lá. Agora que Pedro vem visitar a igreja de Antioquia, que era a igreja de Paulo, onde Paulo trabalhava, de onde ele era enviado, o Paulo resiste o Pedro dessa forma, dessa maneira, e ainda mais em público.
com palavras duras, né? Não parece haver um certo exagero de Paulo nisso? Será que ele precisava ser tão enfático assim, tão duro? Será que ele precisava falar isso na frente dos outros? Ele não podia ter chamado o Pedro de lado, conversado com o Pedro de lado? É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Eu queria, então, avaliar com os irmãos a conduta de Pedro, né? Pedro estava fazendo uma visita em Antioquia. Antioquia era a maior igreja fora de Jerusalém, né? É uma igreja que tinha crescido muito, tinha muitas pessoas se convertendo lá. A gente vê pelo livro de Atos que tinha muitos líderes, muitos pastores, tinha tanta gente, e foi dali que surgiu a obra missionária. Dali que o Espírito Santo separou a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Muito bem. Logicamente, essa igreja chamava a atenção da igreja de Jerusalém, que era a igreja dos apóstolos. E eles visitavam essa igreja. Eles iam lá para saber o que estava acontecendo. Era tanto movimento lá em Antioquia, que eles iam lá. E o Pedro foi lá para saber o que estava acontecendo, para conhecer a igreja, né? E é interessante que Pedro, no seu jeito de pensar, ele não tinha nenhum problema quanto à conversão dos gentios. Ele não tinha problema quanto a isso. A gente se lembra que foi o próprio Jesus que orientou Pedro quanto a essa questão, quando Pedro foi mandado lá na casa de Cornélio, pregar para Cornélio e sua família. O pastor comentou isso semana passada com a gente aqui. Foi uma ação do Espírito Santo, enviando o Pedro lá para a casa de Cornélio para pregar o Evangelho, e lá o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, eles foram batizados, e o próprio Pedro falou, se o Espírito Santo está abençoando essas pessoas, como nós não vamos abençoar? Então não tinha dificuldade de Pedro de aceitar isso, de entender isso, de até ter isso muito claro no seu coração. Mas agora, ele estava visitando a igreja lá de Antioquia e surgiu lá uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? Quando Pedro chegou na igreja, a igreja era composta essencialmente de gentios, ele estava tudo bem com ele. Estava sentando junto com os gentios, conversando com os gentios, almoçando junto com os gentios, batendo papo com os gentios, estava tudo bem, tudo certo. Tudo tranquilo. Mas, de repente, chegaram na igreja judeus, vindo de Jerusalém. E na Bíblia fala da parte de Tiago, porque esse Tiago é o irmão de Jesus, tá? Ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E chegaram esses judeus lá, e quando os judeus chegaram na igreja, o que o Pedro fez? Ele se afastou dos gentios. Ele foi sentar com os judeus. Ele não mais conversou com os gentios. Ele não mais sentou para almoçar junto com os gentios. Ele tomou uma posição de fazer acepção. Acepção de pessoas. E aquilo fez mal para o coração de Paulo. Paulo começou a observar essas coisas. E aí ficamos pensando, por que será que Pedro fez assim, né? Se ele aceitava tão bem a conversão dos gentios, por que ele fez isso? A gente não sabe muito bem. Será que seria por vergonha? Será que Pedro teria vergonha dos judeus? Será que Pedro tinha dificuldade de se posicionar num confronto? Não sei, parece que Pedro não era uma pessoa assim. Apesar de quando ele foi confrontado lá na traição dele a respeito de Jesus, ele negou, né? Ele falhou ali. Mas não sei se ele tinha problema de confrontação com as pessoas. Será que foi uma distração só de Pedro? Irmãos, como eu disse, Pedro, ele acreditava na conversão dos
gentios. Não tinha problema quanto a isso, né? O mais espantoso aqui é que Pedro estava cedendo à pressão de um pequeno grupo. Um grupo pequeno de judeus que chegaram na igreja de Antioquia. Será que ele deixou de acreditar daquilo que ele acreditava? Claro que não. Como que ele podia deixar de acreditar uma coisa que o próprio Espírito Santo comandou na vida dele? Foi o Espírito Santo que mandou ele ir para a casa de Cornélio. Lá na casa de Cornélio, foi o Espírito Santo que desceu ali, e só tudo aconteceu por ação do Espírito Santo. Então ele não tinha dúvida quanto a isso. O problema de Pedro era um problema de conduta no seu agir. Isso é uma coisa muito importante, gente. A conduta nossa como crentes. Conduta é aquilo que a gente faz perante as outras pessoas. Eu posso acreditar, posso saber muitas coisas a respeito de Deus, mas qual é a minha conduta perante as outras pessoas? O que eu faço? Como eu ajo? O que eu falo? Esse que foi o problema. E por que será que, naquela situação tão complicada ali na igreja de Antioquia, preocupou tanto Paulo? Porque Paulo começou a observar que os judeus que tinha na igreja de Antioquia começaram a ir para o lado de Pedro. Começaram a bandear para a ideia do Pedro, de se separar. E o texto fala que o próprio Barnabé, olha só, irmãos, o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, e o Barnabé tinha estado em Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, junto com Paulo, na controvérsia lá sobre a circuncisão ou não. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte: por que será que Paulo foi tão enfático? Isso que a gente gostaria de dizer. Qual teria, de repente, a consequência disso tudo, se de repente o Paulo não tivesse tomado uma posição assim? O que estava acontecendo ali? Nós tínhamos um Senhor, um Salvador e duas mesas, né? Duas mesas, dois grupos. O grupo dos judeus e o grupo dos gentios. O grupo daqueles que aceitavam a circuncisão, o grupo daqueles que não precisavam da circuncisão. Uma igreja dividida. Uma igreja dividida. Agora, vamos dar uma avaliada então na posição de Paulo. Por que Paulo resistiu então a Pedro de uma maneira tão enfática? A própria palavra responde, é porque o Pedro, ele precisava ser resistido naquela situação. A sua atitude precisava de ter uma repreensão. E a gente começa a entender aqui que algumas coisas, tem coisas que você pode falar em particular com o irmão, tem coisas que o melhor é você chamar numa salinha, conversar, coisas desse tipo. Mas tem coisas que você precisa tomar uma posição. E tem que ser naquela hora. Não dá para deixar para depois. O Paulo também fez na presença de todos, em público. Não parece que foi meio deselegante com Pedro? Pedro era o apóstolo de Jerusalém, aquele que tinha uma consideração enorme na igreja, era um líder muito considerado. Mas o que estava em xeque ali naquele momento, como Paulo diz aqui no texto, é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E qual que é a verdade do Evangelho que o Paulo defende com tanta força, tanta veemência no livro de Gálatas? É que a salvação é pela graça e somente pela graça. A gente não precisa acrescentar mais nada. Não precisa pendurar mais nada nisso. Somente a salvação de Jesus Cristo, somente pela nossa fé na graça do Senhor Jesus presente na nossa vida. Nós não precisamos fazer nada. Os judeus ali queriam pendurar alguma coisa, queriam obrigar as pessoas a continuarem sendo judeus.
fazer a circuncisão, seguir os ritos de Moisés, que Moisés tinha determinado para o povo de Israel. Mas Paulo não podia aceitar isso. Não podia aceitar isso. Evangelho é pela graça. Qualquer coisa que você aceitasse, você estaria diminuindo o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz. E o Paulo não podia admitir que aquilo que Jesus fez por nós fosse diminuído. Isso era essencial, isso fundamental, somente isso era importante. Então essa que era a grande disputa de Paulo naquele momento, a grande ênfase de Paulo naquela situação. Ele não podia deixar de falar. E logicamente aquilo que ele fez era muito importante, a gente precisa aprender com isso, né? Bom, quero trazer então isso para os nossos dias, né? Como a gente sempre fala aqui, quando a gente lê a palavra, se a gente não traz para os nossos dias, a gente fica só mais na história, né? O que isso significa para nós hoje? O que a gente pode pensar a respeito? A questão hoje é a circuncisão? Em alguma igreja aí vocês veem alguma discussão sobre isso? Não, né? Ninguém mais discute a circuncisão. Irmãos, mas há outras colocações que a igreja discute. Há outras coisas que a gente coloca dentro da igreja, no seio dos irmãos, entre a comunidade. E às vezes essas coisas começam a criar grupos, começam a criar divisão, começam a criar pensamentos diversos. Vou citar algumas para vocês. Primeira delas, talvez das mais impactantes, forma de batismo. Forma de batismo. Quantas vezes você já foi confrontado com a tua forma de batismo? Outro dia, uma pessoa chegou para mim, uma irmã querida, né, não está mais conosco aqui, mas chegou para mim e falou: pastor, eu descobri por que você não fala em línguas. Eu falei: você descobriu? Puxa, faz tanto tempo que eu estou perguntando isso para Deus, para o Espírito Santo, ele nunca me falou. Ele nunca me disse, também nunca me deu o dom de línguas. Você pode me dizer? Eu aprendi isso lá na igreja que eu estou. Você aprendeu? O que o pastor falou para você? Foi porque você não foi batizado nas águas. Se você tivesse sido batizado nas águas, você falaria em línguas. Eu falei: é por isso? Puxa vida, eu não sabia. Vou me informar melhor então. Falei: você tem certeza que é a quantidade de águas que salva? Não seria Jesus, não? Não é a presença de Jesus na minha vida que me salva? Tem muita gente discutindo a forma do batismo. Se é muita água, se é pouca água, se é água na cabeça, se é você entrar dentro do tanque, se é uma caneca de água jogada no público assim. Quando é muita gente, imagina o Pedro batizando 3.000, né, lá em Pentecostes. Como será que ele fez, né? Não sei se tinha regador naquele tempo, né? Acho que tinha, sei lá, alguma coisa ele fez. Né? Uma brocha, né, Marcelo? tem que ser de algum jeito meio, né, para tanta gente assim. Mas tem gente discutindo a forma de batismo, né? A forma de batismo. E a gente sabe muito bem, essa semana nós fomos orientados, né, os papais e mamães foram orientados pelo pastor Itamar quanto ao batismo de seus filhos, que acontecerá na próxima semana. Muito bem ensinado, muito bem explicado. A gente viu isso aí. Não é a quantidade de água, não é a forma, não é o jeito, né? É a presença de Jesus na nossa vida. Mas tem muita gente discutindo a forma de batismo, né? Eu me lembro que quando eu era estudante, eu estudei lá no Rio de Janeiro, como os irmãos sabem, e eu frequentava lá uma igreja batista.
Uma igreja grande lá da região, eu ia lá naquela igreja. E eu me lembro que dia de ceia eu não participava, não podia participar, eles não me davam ceia, né? Porque eu não era batizado nas águas, né? Então eu não podia tomar ceia. Aí o pastor ficava constrangido, né, o pastor da igreja. E um dia ele veio falar comigo. Ele falou, ô Gerson, eu vou te jogar ali no tanque qualquer dia desse, né? Falei, pastor, se você quiser me dar ceia, você dá, mas eu não vou entrar naquele tanque não, já fui batizado, né? Já recebi o batismo, Jesus está presente aqui na minha vida. Então, se o senhor quiser dar ceia, o senhor dá, mas eu não vou batizar de novo não, tá? Isso é uma forma. Qual outro problema que causa desentendimento entre as igrejas, entre os irmãos? Os dons espirituais. Tem gente que acha que você não é crente, porque você não tem o Espírito Santo, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Se você não fala em língua, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Não tem gente que fala isso para você? O apóstolo Paulo, sobre isso, o que ele fala? Para a gente buscar os melhores dons. Para você buscar os melhores dons. Agora, quem dá o dom é o Espírito Santo. Não sou eu que vou exigir do Espírito Santo um dom para a minha vida. Ele que dá, como lhe apraz, como diz Coríntios. Então, isso não é motivo de divisão entre os irmãos, entre grupos, né? Irmãos, isso já foi muito mais forte no meio evangélico. Hoje, graças a Deus, está menor, tá? Está bem menor. Mas antigamente era terrível isso, viu? Né? O pastor Itamar deve lembrar lá dos tempos de adolescente dele, que a gente era muito discriminado como evangélico, porque a gente não falava em línguas, né? Ou não tinha manifestação de algum dom mais específico. Mas e os outros dons presentes na vida da gente, da igreja? Não conta. Quem dá é o Espírito Santo. Outra maneira de haver desentendimento entre as pessoas, as igrejas, é as formas de liturgia. Como às vezes a gente incomoda com isso? E por que existe tantas igrejas? Por causa das formas litúrgicas. Hoje ninguém pode reclamar de nada. Se você gosta de uma igreja mais alegre, mais festiva, mais avivada, você vem aqui. Você quer uma igreja mais quietinha, mais fechada, que não pode isso, não pode aquilo? Procura outra igreja. Se você quer uma igreja bem barulhenta, que você não consegue nem prestar direito atenção na oração do irmão, vai lá na igreja pentecostal, daquelas bem avivadas. Tem igreja de todo quanto é tipo. Formas litúrgicas diferentes. E o que é importante? É que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, engrandecido. É isso que precisa. E, infelizmente, irmãos, tem também igrejas que faz acepção de pessoas por classes sociais. Terrível isso, né? Ou até por cor de pele, sei lá, por coisas dos nossos dias. Jesus não fazia acepção de pessoas, né? O Evangelho não faz acepção de pessoas. Irmãos, todas essas coisas é uma afronta ao Evangelho, e Paulo estava indignado com isso. Por isso foi tão grande a indignação de Paulo, porque a obra de Jesus Cristo estava sendo diminuída. E Paulo não podia aceitar uma coisa dessa. Foi por isso que ele resistiu a Pedro face a face. E foi por isso que ele falou com Pedro na presença de todos, para que todos compreendessem, para que todos entendessem. Isso deve ter trazido muitos problemas para Paulo, com certeza. A gente imagina que Paulo não tinha papas na língua, né? Ele enfrentava as dificuldades por causa disso, né? Mas ele não podia deixar de falar. E ele falou aquilo que ele achava que precisava falar naquele momento.
Isso ficou registrado para nós, tanto que nós estamos conversando sobre isso hoje. Irmãos, enfim, o que nós aprendemos? Nós temos que andar corretamente, de acordo com o Evangelho. E seja honesto com o Evangelho, seja honesto com a palavra, seja honesto com aquilo que você escuta. Aquilo que você escuta. Mesmo se eu ou Itamar falar alguma coisa aqui que não está de acordo com a palavra, venha falar conosco, venha nos questionar. Nós ficaremos agradecidos, porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente erra. Às vezes a gente fala alguma coisa fora de contexto. Então venha falar com a gente. Mas nós precisamos seguir o que o Evangelho fala. E uma outra coisa muito importante, nós devemos nos opor àqueles que atacam o Evangelho. Aqueles que vêm até você e de uma maneira ou de outra está desmerecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto de Gálatas todo, o livro de Gálatas, é muito rico, muito rico. Leia em casa. Tire as suas dúvidas em casa. Traga só para cá aquilo que você tem dúvida, né? Semana que vem, nós vamos estar vendo uma das coisas fundamentais aí da nossa fé, com o pastor Itamar, que é a justificação pela fé, né? Que é uma das doutrinas básicas da igreja evangélica, e você precisa saber disso e defender isso com vontade, com disposição. Tá? Leia a Bíblia, se achegue à palavra, né? E defenda o Evangelho quando for necessário. Queria orar agradecendo por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse texto tão esclarecedor para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina a nos posicionarmos diante das situações que enfrentamos. Dê-nos graça, misericórdia, Senhor, para nós agirmos sempre de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, crendo que é a Tua palavra que é a verdade, sempre. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então à nossa escola dominical.